Notícias do momento, edição internacional aqui com vocês. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então fique conosco até o final. Aqui você tem coisas importantes e vamos direto aos nossos assuntos sem delongas. Aqui está o nosso cartaz Notícias do momento, edição internacional. Depois tem também a edição nacional que vai sair em seguidinha. Tem também o Música Oração todos os dias, nosso Começa Bem o Seu Dia, e aí ele será retirado de cena, parece que terá agora a cirurgia do nosso capitão nesse dia agora, dia 24, 25, né, e o pessoal está especulando muitas coisas. Será que pode acontecer alguma coisa com ele? Como nós podemos orar? E a gente né, estamos fazendo uma oração muito grande para que tudo corra bem. Então esse é o novo vídeo que vai sair amanhã, dá uma olhadinha aí também, tá? Também Transição Planetária sai amanhã na terça-feira, né? Não, aliás, já saiu hoje, nesse dia de hoje, e vai sair também na quinta. E também a angústia de como permanecer firme diante dos desafios atuais. Também o novo ciclo energético, os vídeos de comentários que nós estamos colocando aí para vocês todos saberem todas as situações. Também siga os nossos canais, entre no Telegram Oficial, nas nossas redes sociais e também o grupo Despertos da Era de Aquário, que é o nosso grupo por assinatura muito bom, que você pode assistir também as lives internacional. Vamos lá então, atenção, produção. O que está acontecendo aí no cenário internacional? Loirão deve anunciar novos navios de GORRA em meio à tensão com a AVZ. Estados Unidos vão colocar em operação fragatas feitas para proteger rotas marítimas e embarcações maiores, né? Então essas rotas aí têm que ser vigiadas, né? Então, vão colocar alguns pequenos navios chamados de fragatas, né? Para proteger os grandes navios, os porta-aviões e outros mais que existem por ali. A VZ e a América Latina têm histórico de bloqueio de navios. Relembre, já aconteceu, já prenderam vários navios da VZ e sancionaram dezenas de petroleiros no Caribe. Então os Estados Unidos têm um histórico de fazer isso aí, né? Loirão aprova o plano para construir 2 novos navios de GORRA em meio a tensões com a AVZ. E caças americanos sobrevoam região próxima a Caracas, em meio à tensão com a AVZ. 5 caças F-18 da Marinha dos Estados Unidos foram rastreados perto da capital da AVZ, enquanto ataques militares e críticas ao governo aumentam o clima de conflito na região, diz o Estadão, o jornal Estadão, que saiu no dia 19 sobre isso. Diz o jornal Metrópole, enquanto ameaça a AVZ, Estados Unidos reforça parceria com Japão e Taiwan. E também Loirão diz que Estados Unidos vai ficar com petróleo e navios da AVZ. Olha, eles vão tomar posse do navio, vão ficar com o petróleo e com o navio inteiro com petróleo. Então, não tem mais jeito. Se pegou, se sancionou, já era. Vamos ficar com o navio apreendido lá e, né, todo negócio é isso aí, tá bom? Não tem choro nem vela, né? Pegou o navio e acabou. E também é um conflito aberto. Tropas americanas invadem navio chinês carregado com petróleo da VZ. 2 milhões de brasileiros apreendidos. Será que a Xi vai reagir a isso? Parece que tem coisas, né, que estão aí beirando, né, a situação assim muito tensa na região, muito tensa mesmo, né? Vamos mais essa questão aqui também. Estados Unidos enviam aeronaves militares a Porto Rico enquanto aumentam tensões na VZ. Mais aeronaves foram mandadas a Porto Rico na quinta-feira em meio ao aumento das tensões com a VZ. Então, aqui a gente vê esse navio que é o Globemaster, né? O avião que é de transporte. Muito grande esse avião também. E a gente vê esse navio também, o Globemaster C-17. Estão enviando para aeronaves C-17, 3 para a base de Manta também, no Equador, graças ao patriota Daniel Noboa. O Equador se torna um aliado fundamental no combate ao narcopó e ao delito organizado na região. Então veja que eles estão tendo agora grandes avanços, né, colocando bases no Equador para entrarem por terra, né, pelo Equador. E aqui, ó, esse é o estado atual da estação naval de Roosevelt Roads. Um grande número de caças F-35 já chegou ao Porto Rico ali e eles estão com essa monte de caças ali preparados
para a ação, preparados para qualquer ação. Então, veja que a coisa está numa escala crescente. Também os Estados Unidos abordam o terceiro petroleiro na costa da VZ, enquanto as tensões aumentam bastante. Os Estados Unidos interceptaram uma terceira embarcação na costa da VZ e, segundo autoridades americanas, nessa terceira embarcação foi apreendida, era de bandeira da Xir, né? Então, da Xir. Então, veja só que essa abordagem de petroleiros está desmontando mesmo com todo o movimento de petróleo que saía do país, né? E vão deixar eles sem dinheiro. Então, mais um navio colocado pelos Estados Unidos pertencia à frota fantasma de Nicholas Mad. Então, os Estados Unidos confirmaram que o petroleiro pertencia à frota paralela da VZ, dedicada ao tráfico de petróleo bruto e à evasão de sanções, financiando diretamente o regime usurpador do Nicholas Mad. Então, veja que a coisa está se estendendo de uma maneira assim muito ampla. Tensão militar no Caribe. Sinais de GPS são bloqueados na região da VZ. A interferência afeta a navegação aérea na região e ocorre em meio a disputas entre venezuelanos e americanos. Então, veja só que esse mar de aviões que está saindo daqui, né, indo para a Europa, aqui também a gente vê a quantidade de aviões que se tem ali na Colômbia, Venezuela, né, e no Caribe, muitos aviões por ali, muitos aviões mesmo. Então esse mapa detalha os esforços dos Estados Unidos para interceptar os petroleiros e marcar navios apreendidos como navios fantasmas, né, ou seja, sujeitos a sanções que podem não ter fim. E relatórios posteriores afirmam que o navio, um deles chamado de Bela 1, escapou, criando uma discrepância que requer confirmação oficial. Essas operações impõem sanções contra navios, muitas vezes parte da frota fantasma do Irã transporta petróleo, né, da VZ. Um deles conseguiu escapar do bloqueio, que é esse Bela 1. Então, o petroleiro leva 500 mil barris da VZ até o Texas. Esse petroleiro, esse parece que foi autorizado. Petroleiro aqui, a Xi diz que a apreensão de navios tanque pelos Estados Unidos é uma violação ao direito internacional. E a Xi diz que a interceptação de navios é uma grave violação e está defendendo ali, parece que o regime da VZ, né? Então esse novo petroleiro chamado de Bela 1, queda de bandeira do Irã, está sob sanções, fugiu para o Atlântico depois que as autoridades americanas teriam tentado interceptá-lo no sul das Caraíbas, de acordo com o ABC News. Então, parece que ele fugiu, se esvaziou, né? E um avião F-16 interceptou uma aeronave no domingo, depois dessa ter se aproximado de um espaço aéreo restrito, perto da residência do Loirão, em Mar-a-Lago, em Palm Beach. Então, um avião de combate interceptou uma aeronave, né, que é americana, dentro dos Estados Unidos, que interceptou e mandou pousar. Também Milley apoia uma intervenção militar dos Estados Unidos na VZ. Ele diz que apoia que isso precisa cair, que seria um desastre se continuasse essa situação aí, né? Também Nicholas Mad cria o prêmio inspirado no Nobel e se declara arquiteto da paz. Então diz assim que Juan Guaidó se aproxima do narcopó e chegando a cumprimentá-lo, mas essas vibras não podem ter lugar em uma Venezuela nova e livre, diz eles, né? Então, mais essa também. Bom, também diz o jornal Wall Street que o regime cubano está fazendo todo o possível para impedir que o MAD deixe o poder, que a profunda dependência de Cuba em relação à VZ significa que o governo cubano está fazendo de tudo para que o Maduro se mantenha ali, né? Já estão há quase 13 anos no poder e querem que ninguém, enfim, ninguém saia dali porque é do interesse deles. Lembrando que se cair a Venezuela, cai também Cuba, né? Então é isso que está acontecendo. Cuba também será esvaziada ali, terá os seus líderes depostos depois que a coisa acontecer também na VZ. Bom, mas essa também, a gente vê aqui, ó, Nicholas Mad, o que não conseguiremos com votos
conseguiremos com armas, diz ele, né? A Guarda Costeira Americana interceptou e abordou esse navio da costa da VZ, identificado como petroleiro de petróleo, sancionado da bandeira da Guiana, Bela 1, disseram fontes de lá. Então esse aqui é o navio que está em questão, ele vai... Já foi tomado, né, esse Bela 1, ou enfim, né, familiares de reféns políticos na VZ criaram a mesa dos que esperam para exigir um Natal sem reféns políticos também. O regime de Nicolás Maduro aprovou uma lei para impor sentenças de detenção de até 20 anos para aqueles que apoiam a pirataria e bloqueio naval. São relatórios que podem ser apresentados através de um canal governamental. Bom, diz assim, perguntaram para o Loirão, é seu objetivo na VZ forçar o Maduro a sair do poder? E o presidente americano respondeu, bem, eu acho que provavelmente seria, eu não posso dizer isso depende dele, seria inteligente da parte dele fazer isso, porque sabe que ele vai ser, né, abatido caso ele não responder de acordo. Aí o repórter perguntou, você quer dizer VZ quando fala de ataques terrestres? E Loirão diz assim, em qualquer lugar onde o pó está a entrar, não apenas na VZ, nós iremos interceptar, diz ele, né? E ele diz que os ataques terrestres vão começar em breve. O pó já diminuiu 96% a entrar dos Estados Unidos por mar. Em breve vamos começar o mesmo programa em terra. A terra é muito mais fácil, diz ele, né? Muito mais fácil. Então tá. Um grupo de pessoas que não falam espanhol protestou em New York em apoio a Nicolás Maduro com o slogan não toquem em Maduro, né? Protestem em Nova York. Nem eles falavam nem espanhol. Bom, o Ministério dos Negócios da RU começou a evacuar as famílias dos diplomatas da VZ de acordo com um funcionário da inteligência europeia, né? Estão evacuando, que sabe que o negócio vai pegar fogo ali. VZ disse receber do Irã uma oferta de apoio para enfrentar a pirataria dos Estados Unidos. Vamos ver que apoio seria esse, né? E a Marinha Chinesa se prepara com exercícios navais com os porta-aviões Fujian e Liaoning, aponta satélite. Então, sinaliza também interesse em acordo comercial com o Mercosul, aposta no longo prazo e observa impasse do Mercosul com a União Europeia. Colômbia decreta estado de emergência econômica. A Colômbia passando grandes problemas também com o Gustavo Petro ali. Também o Loirão e o secretário da Guerra chamam a imprensa para anúncio. Então eles estão falando que vão fazer um anúncio com tradução simultânea. O que será que eles vão anunciar? Que eles vão entrar na VZ? Alguma coisa grande deve ser anunciada nesses dias, tá? Então ele fará um pronunciamento ao lado do Pete Hegseth, e será às 16 horas do dia de hoje, ou seja, a hora local, no Brasil será 18h30, então esse programa está sendo gravado agora à tarde, ainda não tinha começado esse pronunciamento americano, mas será feito em Palm Beach, na Flórida. Ele vai fazer esse anúncio e talvez ele fale alguma coisa sobre a situação ali do país caribenho. Loirão também anuncia o desenvolvimento dos seus novos navios, chamado de Golden Fleet, para a Marinha Americana. Loirão nomeia enviado à Groenlândia e Dinamarca diz que convocará embaixador dos Estados Unidos. A Dinamarca e os Estados Unidos estão disputando essa terra que, teoricamente, seria de propriedade da Dinamarca, mas não há por que a Dinamarca tomar posse disso, visto que a distância dela para a Groenlândia é muito grande. E dos Estados Unidos é um território muito mais próximo ali, né? Bom, então, mais essa também, ninguém está acima da lei, diz assim, né? E também falam que o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Americana, já salvou 214 mil milhões de dólares em apenas 11 meses, tá? Então aqui, sob o governo do presidente americano, os Estados Unidos dobram o número de deportações e removem 100 mil imigrantes em 9 meses. Eles afirmam que 600 mil foram expulsos, são mexicanos na maioria, e mais de 1.300 brasileiros foram removidos também. Dados analisados mostram que a expulsão subiram 126% em relação ao mesmo período do ano passado.
Diz o jornal Folha de São Paulo. Aí vamos, muito bom, muito bom. Agora mais esta, vem a administração do Loirão. Vamos ver o que está acontecendo. Então, Trump está triplicando o bônus de saída para autodeportações de imigrantes ilegais, que antes era $1.000 para $3.000 até 31 de dezembro para eles se autodeportarem, né? Muito bom. Ganham passagem e mais $3.000 para começar a sua vida no seu país de origem também. Os milhares de militares dos Estados Unidos agradecem ao presidente pelo bônus de $1.776 para veteranos do Exército. Esse diz assim, faltava um pouco de dinheiro para o Natal e chegou na hora certa. Meus filhos vão ganhar tudo o que querem, agora diz o militar ali. Então todos os militares ganharam esse bônus de $1.776, que equivale aí a alguma coisa ao redor de R$ 5.000. É bastante coisa. É. A Suprema Corte de Delaware estabelece oficialmente o pacote de remuneração de 56 bilhões concedido a Elon Musk pela Tesla em 2018. Também a Tesla sempre ganhando prêmios aí. E o secretário Marco Rubio confirma que o complexo industrial das ONGs está para ser desmantelado. Essa é a nova era de assistência estrangeira e elimina projetos ideológicos extremos que as administrações anteriores obrigaram o povo a subsidiar. Elimina também o complexo industrial das ONGs, que desperdiça recursos e coloca o povo americano, né? Coloca agora pela primeira vez, em primeiro lugar, o povo americano, né? É isso. Bom, aqui mais essa também. O general russo, o tenente-general Fanil Sarvarov, foi abatido no atentado com carro BO-MDA em Moscou, né? Então, o general agora se foi também e continua os ataques da UCR. Também o governo do Irã impediu a Califórnia de emitir carteiras de motoristas para solicitantes de asilo. Segundo São Francisco, o seu governo planejava desafiar o governo e retomar a emissão de carteiras na quarta-feira. Então, eles proibiram a emissão de carteiras, tá? Um cristão da Nigéria apela a Trump por ajuda para deter os ataques terroristas islâmicos contra cristãos nigerianos, na Nigéria também, né? E também a secretária Tulsi Gabbard acabou de desmontar a infiltração islâmica na América, dizendo: acordem antes que seja tarde demais. Se não agirmos, né, vamos encontrar numa situação que muitos países europeus, como a Austrália, se encontram de ter excesso de muçulmanos lá e não conseguirem mais dar a volta, né? No dia 20 de dezembro de 1989, ou seja, há um tempo atrás, 27 mil soldados dos Estados Unidos invadiram o Panamá para derrubar o líder panamenho, né, Manuel Noriega. A comunidade condenou a operação como uma violação do direito internacional. Mas agora a gente vê que o Panamá está anistiado, está, enfim, tranquilo, né, com pessoas assim do bem ali, aliados aos Estados Unidos, e isso é muito bom, tá? Aqui também, mais essa também, sobre o Departamento de Justiça divulga uma folha sobre os ficheiros, os arquivos de Epstein, que justificam o encobrimento de PEDs da elite, né? Então eles falam que muitos grandes nomes da elite mundial, e especialmente americana, não queriam ter os seus nomes divulgados, então eles fizeram de tudo para que essa lista não saia, né? Então continua ainda um pouco escondido, falaram que iam mostrar, mas não mostraram, né? Mas muitas fotos estão sendo liberadas agora, mais fotos divulgadas hoje pelo DOJ dos Estados Unidos. Mais uma, painel da CNN implode enquanto os democratas promovem a difamação de Loirão sem qualquer evidência. Tá? Eles querem fazer maldade com eles, mas não tem jeito, porque novas fotos aí foram divulgadas do Epstein, né? Mais fotos e também... Bom, então, outras coisas aí, que fotos como com os pequenos, e olha quem tá ali agora, o Mick Jagger também, o tio Phil, né? O Departamento de Justiça ainda não divulgou 90% dos documentos que tiveram trechos ocultados, mas muitas celebridades, né, estão ali junto nessas fotos, inclusive, olha, o Mick Jagger aí também. Entre os arquivos, parece que as vítimas de Epstein tinham perfil de jovens, realizaram diversos voos também para a Turquia, México, Roma, Panamá e também para o Brasil. Até o momento, a maior parte das informações são os rostos e nomes das vítimas, que não estão sendo divulgadas, né? Mas somente os nomes dos seus agressores.
também, mas essa loirão sobre Epstein, todos eram amigos. Eu não gosto das fotos do Bill Clinton que estão a eles a ser mostradas. Não gosto das fotos pessoas que estão sendo mostradas aí, né? Então eles estão tentando ocultar. Aqui tem uma foto também do Michael Jackson ao lado dele, né? Com o Michael Jackson com a pele bem branca já, né? Então diz assim que graças à intervenção de Trump, os jornais de grande circulação estão a relatar o processo de liberação dos arquivos de Epstein, tá? Tudo aparecendo aí nos mínimos detalhes. Aqui as redes replicam as fotografias do líder da outra esquerda, Noam Chomsky, com Jeffrey Epstein no seu avião, né? Então viajou no seu jatinho aí também. Então mais essa também. O vídeo né? Pô, eles falam que o vídeo que ele se tirou-se a própria vida é falso. Foi publicado no YouTube há mais de 5 anos e parece ter sido criado usando um software de renderização 3D. Tá? Então, não é verdadeiro o vídeo que foi mostrado ali na cela dele. Aqui, como era a cela dele, né? Cela pequena, com né, só essa situação ali. E né, mais aqui a cama e tal. E parece que foi falso, ou seja, não é verdadeiro, né? Continuando aqui, o ministro da Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy, explica que a intolerância ao glúten se tornou quando a Monsanto começou, em 2006, a pulverizar o cereal com uma substância dissecante, que era o glifosato, né? Então, agora, por isso que está tornando tanto o glúten tão ruim, assim. Por isso que na Itália, que não usa essa substância, o trigo é muito melhor, né? E agora os Estados Unidos deixam de recomendar todas as VAs, né, e vão deixar a decisão aos médicos, imitando um modelo semelhante à Dinamarca, que não é mais obrigado nada aí, tá? Bom, os Marshalls anunciaram que mais 3 dúzias de pequenos desaparecidos foram resgatadas de traficantes de sex, né, infantil na Flórida, após uma grande operação de flagrante. Então, estão recuperando os pequenos, graças a Deus, né? Que coisa boa. Que eles sejam libertados quanto antes. Bom, aqui. O governo Loirão remove dezenas de embaixadores de carreira nomeados durante o governo do tio Bidê. Também, Milei disse que vai propor lei que define 6 anos de detenção para políticos populistas. Nós, liberais, acreditamos que os homens são os verdadeiros donos daquilo que possuem, dos seus corpos e frutos de seu trabalho. Bom, continuando, vamos para a Europa agora também. Muitos agricultores estão se revoltando com a União Europeia e seu possível acordo com o Mercosul e botaram fogo em algumas coisas ali, tá? Então, também a gente vê que a prata está subindo muito. O aumento da prata é que a Samsung vai lançar uma bateria para carros que se recarrega em 9 minutos e oferece uma autonomia de 900 quilômetros, tendo a prata como componente essencial. Pois é, então vamos ver. Então, 900 quilômetros é bastante autonomia. Também esse avião novo, né? O chefe da divisão da Lockheed Martin afirma que já temos tecnologia para viajar pelas estrelas, mas está escondida e será necessário uma intervenção divina para que a humanidade possa usufruir dela, do programa secreto espacial, né? Então tem mais coisa aparecendo aí. Vamos lá, mais essa. Gente, Japão vai reiniciar a sua maior usina do mundo 15 anos após o desastre de Fukushima, a usina nuclear. Também a gente vê no conflito da UCR que alguns aviões que eram drones da RU também fizeram grandes estragos na UCR e vice-versa, né? E agora eles estão utilizando, a maioria dos aparelhos ali são drones, que acabam fazendo grandes estragos em ambos os lados. Lembrando que a UCR está cantando vitória e dizendo que os seus drones estão abatendo né, aeronaves russas. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Eles estão fazendo uma falsa divulgação aí, que eles estão com uma série de vantagens, mas não estão. A Rússia ainda está muito tempo, muito longe na frente da UCR e achamos que isso aos poucos tem que terminar. Isso não, já foi longe demais essa brincadeira, né? Já foi longe demais, muitas vidas aí ceifadas sem necessidade. Então, gente, eu vou deixando para vocês assim o final da nossa edição. Peço que você dê o seu joia e assista o Notícias Nacional, que está chegando daqui a pouquinho com mais notícias aí. Deus no comando, a luz vence.
Abraço a todos aí, deixa o seu like, tchau, compartilha.